Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. As nossas lições são para a Escola Bíblica Dominical, onde estudamos a jornada de Israel no deserto. Estudo esse que está mais concentrado no livro de Números, ao mesmo tempo em que temos registros de acontecimentos em Êxodo, como também em Levítico e em Deuteronômio. A nossa lição de hoje já é a de número 9, contenda nas águas de Meribá. O nosso textuário para essa lição 9, contendas nas águas de Meribá, diz para nós: e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Números capítulo 20, verso 12. Neste textual nós vemos que após a questão, o acontecimento nas águas de Meribá, Moisés tem de Deus a ordem de que não estaria entrando na terra prometida, devido àquilo que aconteceu, em que ele foi, na verdade, induzido a falar precipitadamente. Irado que estava com o povo em suas murmurações e seus levantes contínuos. A nossa leitura bíblica é em Números capítulo 20, verso 1 ao verso 13. Mas estaremos vendo também os capítulos 18 e 19, porque a sequência da caminhada no deserto, depois do último fato, que foi a contradição de Coré, Datã e Abirão, o levante desses homens, e que teve da parte de Deus uma punição, porque eles estavam em revolta contra Deus. Não era revolta contra o homem Moisés ou Arão, mas contra Deus. E dentro da sequência agora vamos ter mais uma contenda do povo. Os nossos subtítulos pelos quais desenvolveremos a nossa lição são 3 subtítulos, sendo o primeiro, leis sobre o sacerdócio e purificação, algo que está no capítulo 18, a contenda de Meribá, sim, na sequência do capítulo 19 e 20, e também ali a questão de Edom, se opor à passagem de Israel pelo território deles, encurtando a caminhada, tiveram que dar volta àquela terra. Mas, dentro dessa lição número 9, vamos considerar como uma introdução o texto que está à frente. O escritor sagrado pouco fala a respeito do que sucedeu nos 40 anos de peregrinação do povo no deserto, pois a partir do capítulo 20 nos encontramos já no final desse período, e os eventos narrados em continuidade dizem respeito
há uma nova geração de israelitas que tem um breve caminho para seguir até Canaã. Contudo, o livro de Números nada tem de monótono ou previsível para nos contar, ainda na medida em que o descanso ainda não foi alcançado e o povo caminha em meio ao deserto e uma terra estranha, com não poucos obstáculos e inimigos, sendo que os mais perigosos se encontram entre eles mesmos, em seus próprios corações, mesmo dos homens mais insuspeitos. Observando o que estamos dizendo aqui, o que queremos dizer é que existem dificuldades no deserto, existem inimigos no deserto. O deserto não produz o alimento para o povo, mas o que acontecia de contendas e revoltas no meio do povo, isso sim trazia maiores danos para o povo do que os seus próprios inimigos em suas guerras. Ou seja, eles não tendo cuidado de crer em Deus e obedecer a Deus, sempre estavam se levantando contra Deus, na suposição ou no engano, enganando-se a si mesmo de que estavam contra um homem, homem por homem, mas estavam contra as decisões de Deus. E assim sendo, vamos dar continuidade a esta história, que no primeiro subtítulo, que diz Leis sobre o sacerdócio e a purificação, antes de ler o texto em tela, que é o primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo, consideremos que a água de Meribá, já houve uma questão, uma contenda sobre a falta de água, lá no início da caminhada em Refidim. Iniciando a jornada, faltou água, e Deus simplesmente deu providência, mandando Moisés bater com a vara na rocha, e pronto, sairia águas da rocha. E agora vai ver essa nova contenda. Mas, antes disto acontecer, Deus fala sobre as leis, sobre o sacerdócio e a purificação. Ou seja, durante os 40 anos de caminhada, em algumas oportunidades, Deus relembrava alguns mandamentos ou estabelecia algum ritual, continuando a colocar o povo dentro das condições de caminhar com Deus no deserto. E assim, primeiramente, nós temos a responsabilidade reconhecida em Arão e seus filhos no sacerdócio, de tomar todo o cuidado do santuário e também da sua própria purificação. E nisso nós lemos o texto que diz: após o sinal miraculoso confirmando aqueles que realmente haviam sido escolhidos para exercer o sacerdócio, o Senhor declara no capítulo 18 que Arão e seus filhos responderiam por qualquer violação ao seu ministério, bem como ao santuário, devendo, portanto, zelar pela exclusividade do seu chamado. Levarei sobre vós a iniquidade do santuário e a iniquidade do vosso sacerdócio. Do mesmo modo, a função dos levitas é delimitada e confirmada quanto ao dever de guardarem o santuário e o sacerdócio contra a aproximação de qualquer estranho. Eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda. O capítulo prossegue descrevendo as provisões feitas por Deus em favor tanto dos sacerdotes como dos levitas, de um modo geral, uma vez que ambos haviam sido chamados para um ministério voltado não para o seu interesse particular, mas para o interesse de todo Israel. Logo, ao designar o sustento dos sacerdotes através das ofertas,
e dos levitas através dos dízimos, ambos trazidos pelo povo ao tabernáculo, o Senhor indica a honra inerente a essas funções e estabelece o princípio que será sempre válido em relação a todo aquele que ministra nas coisas de Deus. Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, Deus dando a eles a responsabilidade de zelar pelo santuário, também Deus proveu para eles aquilo que era o seu sustento, das ofertas, dos sacrifícios e do dízimo trazido pelo povo. Assim temos em Números, no capítulo 18, verso 8 até 11, que diz: Disse mais o Senhor a Arão: E eu eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto ou perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com as suas ofertas de manjares e com todas as suas expiações do pecado e com todas as suas expiações da culpa que me restituírem. Elas serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo varão o comerá, santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos teus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo, tudo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Aí está, Deus providencia como que o salário de todo o sacerdócio e levitas. Lembrando que algumas coisas o sacerdote tinha que comer no santuário, mas outras coisas ele podia levar para casa e ali ser o sustento da sua família. E essa palavra nós encontramos agora no Novo Testamento, não na forma dos rituais, mas na ordem que Deus vem trazer, quando em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele coloca no verso 11 o dito: se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não opormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, a mesma coisa, se antes eram ofertas e sacrifícios e dízimos, hoje, está escrito bem claro aqui, deve viver sendo dignos do seu salário aqueles que trabalham no Evangelho, no sentido dos dízimos e das ofertas alçadas, já que não temos mais os rituais dos sacrifícios e oferta de manjares. Ou seja, é a mesma coisa, sendo que antes era através das figuras e agora já a ordem estabelecida de que cabe ao povo, aos fiéis, darem o sustento da casa do Senhor e dos seus obreiros. Continuando, num segundo texto, em vista da exclamação de terror do povo, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Números 17, 13. O povo estava apavorado depois daquela contenda
de Coré, Datã, Abirão, que muitos se aproximaram das coisas santas, dos rituais, sem serem para isso designados. E houve morte. E ficaram com medo de todos morrer. Então continua o texto. E da matança que havia resultado da contradição de Coré, Datã e Abirão, no capítulo 19, o Senhor os instrui sobre como deveriam se lembrar da santidade do santuário que estava no meio deles e como deveriam cuidar para que não fossem achados impuros e assim o profanassem, especialmente pelo contato com os mortos. Notemos que esse tipo de impureza era mais grave que aquela contraída pelo contato com a carcaça de um animal, pois a impureza durava 7 dias, como também todos os envolvidos no processo de preparação da água com cinza da bezerra oferecida em expiação dos pecados, ficavam contaminados. Portanto, podendo a qualquer momento e inadvertidamente um israelita entrar em contato com um morto, a água da purificação representava a necessidade de purificação mais do que de pecados particulares da própria condição ou natureza decaída do homem, para que este possa comparecer e ser aceito diante de Deus. Vamos falar com nossas palavras assim? Ou seja, no perigo de alguém se contaminar advertidamente ou sem querer ou sem perceber, haveria então a situação colocada agora por Deus que os purificaria, sem o que não poderiam chegar no santuário ou estariam como que contaminando todo o acampamento de Israel, pelo qual Deus também andava. E Deus estabelece um sacrifício de expiação de uma bezerra que é então totalmente queimada, e das cinzas se colocaria alguma coisa em águas, e estas águas com um pouco dessa cinza que estava reservada em um monte, em um lugar limpo, sim, era então, vamos dizer assim, espargida sobre aquele que era contaminado ou estava impuro por contato com o morto. Pronto, aí está, uma facilidade. Alguém por um descuido ou acontecia de estar, ou via estar junto de um morto, talvez na sua própria casa, era só buscar água, um pouco da cinza, e então naquela mistura de cinza do sacrifício de expiação e a água, depois essa mistura era aspergida no imundo e ele estava no processo então de purificação. A aspersão ao 3º dia da sua contaminação e depois ao 7º dia, quando era declarado totalmente limpo. E pronto, aí podia transitar pelo santuário, chegar-se até, conforme o caso no santuário de Deus, que não teria problema algum, já estava expiado, já estava purificado por esse novo ritual que Deus estabeleceu. E assim nós temos a explicação direta no texto, em Números capítulo 19, verso 2 em diante. Depois daquelas observações primeiras do cuidado dos sacerdotes, vem esta situação. Verso 2, capítulo 19. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele.
E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e sopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Até esse verso 7, ou seja, era preparar a cinza da novilha ruiva, que era expiação para todo aquele que ficasse imundo. E lá, em algum lugar, era guardado essa cinza para ser utilizada ocasionalmente nas vezes em que alguém se contaminasse. Passando para o verso 17 a 19, para um imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva no vaso, e o homem limpo tomará o hisopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou a algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. O contato com uma dessas coisas tornava alguém impuro, ou algum objeto impuro, mas aspergida a água da expiação da novilha ruiva, pronto, já está considerado limpo no ritual que terminava aos 7 dias, ao 7º dia, com a aspersão desta água, além do 3º dia. Aí está. Mas no capítulo 19, verso 11, voltando atrás no texto, aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Verso 14, esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre ele que não houver pano atado será imundo. E o 16, e todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Pronto, e ficou esta ideia. Então, de cinza à disposição para ser misturado em água e aspergido sobre aquele que era impuro, para que ele ficasse purificado. Era então um ritual de expiação ou de purificação, para que ninguém andasse pelo arraial impuro, o contaminando assim os lugares santos de Deus ou do povo de Deus. Agora observe que isso também está em Hebreus, no capítulo 9. E aqui não no Novo Testamento falando para fazer desse ritual. Tudo isso era figura. Ou seja, em Hebreus, no capítulo 9, verso 11, vai falar algo relacionado a isso e a sua aplicação no tempo moderno. E a palavra diz no verso 11, mas vindo Cristo, ou Cristo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta geração, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por quê? Verso 13, se o sangue de touros e bodes e a cinza, que é nosso caso, de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, aqui está em Hebreus, no tempo atual da graça, ou da realidade dos fatos, é que se lá era o ritual em uma novilha ruiva, a cinza aspergida iria purificar o impuro, quanto mais o sacrifício de Jesus ou o seu sangue, na operação do Espírito de Deus, como que espargido o seu sangue, ou o seu sacrifício sendo validado em nosso favor, não nos purificará de alguma coisa. Então, é algo fácil, de fácil acesso, o perdão e a purificação. No passado, com cinza à disposição de todos. E para nós, no presente, o eterno sacrifício, ou o efeito do sacrifício de Jesus, que é eterno e é a nosso favor em todo o tempo. Isso nos purificará continuamente em toda oportunidade necessária. É isso que quer dizer esse ato em si, na caminhada do deserto, o que precisamos hoje no nosso dia a dia. Purificação em todo instante, no sentido de que sobre nós está como que a aspersão do sacrifício de Jesus, como naquele tempo estava bem à disposição, fácil, para todo o povo se purificar com a aspersão da cinza, que no caso era misturado em água e espargida sobre o povo. Continuando, entrando agora no segundo subtítulo, a contenda de Meribá, que é o assunto propriamente central da nossa lição, volto a explicar outra vez. Saindo do Egito, logo no início da caminhada, o povo já tem um problema de falta de água e, em vez de pedir ou mostrar que está faltando água, foram contender com Moisés, porque os levou para o deserto onde morreriam de sede. E Deus simplesmente manda Moisés com o seu bastão, o seu cajado, bater numa rocha e haveria água para todo mundo. E Moisés faz isso, vai lá e bate 2 vezes na rocha, pronto, e água com abundância para o povo. Isso aconteceu uns quase 40 anos atrás. E agora, de novo, já quase no final da carreira, nós temos esse fato se repetindo. E agora só que Deus mandou, fala a rocha. E a rocha vai fornecer água. Aí está o mistério. Por que falar e não mais bater? Quanto a rocha que representa Cristo, já foi ferido na cruz do Calvário. Já morreu e já foi sepultado, já ressuscitou e já foi para o céu e não morre mais, não é mais ferido. É somente falar a Ele que Ele dará água. Não precisa bater mais, não há mais sacrifícios para alguma necessidade. Mas o texto em si diz, o capítulo 20 se inicia registrando brevemente a ocasião da morte de Miriam. Uma pausa, ou seja, primeiro fala que Miriam morreu e foi sepultada. Estamos já no final da caminhada, daqueles 40 anos de castigo caminhando pelo deserto. Então, a morte de Miriam, um fato. Com que podemos observar que Israel já se encontrava no final daqueles 40 anos a que fora sentenciado a peregrinar no deserto, dos quais a maior parte eles haviam passado acampados em Cádiz, no deserto de Zin, e antes de partirem neste local ainda se dá um novo episódio de contenda com o povo, no qual o próprio Moisés, em razão de um ato precipitado, será repreendido por Deus. E lembremos que quando saíram do Egito,
Antes de chegar ao Monte Sinai, os israelitas já haviam murmurado pela falta de água. E ali o Senhor havia feito brotar água da rocha para matar a sede do povo. Embora também tenha recebido o nome de Meribá, que significa contenda, contenda. Aqui estamos diante de um local diferente, antes foi Refidim, e de uma segunda vez em que o povo reclama da falta de água, como se o Senhor não pudesse suprir suas necessidades. Ao que o Senhor aparece a Moisés e Arão, desta vez vão para suprir suas necessidades. Ao que o Senhor aparece a Moisés e Arão, repito a leitura, desta vez não para castigar os murmuradores, pois já não se tratava, ao menos em parte, em grande parte, da mesma geração que havia saído do Egito, embora fosse tão perversa e inclinada à incredulidade e murmuração quanto a anterior. Ou seja, vamos ter esse fato aqui para nós repetido, e temos o texto que apresentamos em tela, que mostra, primeiro em Êxodo capítulo 17, quando isso aconteceu a primeira vez, antes mesmo deles chegarem ao Monte Horebe, antes mesmo de Deus lhes dar os 10 mandamentos. Então, 17 de Êxodo, verso 1, quando diz: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E a sequência dos versos leva então a Deus, o verso 7 em especial, a chamar aquele lugar que antes era Refidim, de Meribá, ou Massá e Meribá, que significa não somente contenda, mas como que tentação ou provocação a Deus. E passou aquele fato e estamos diante de um segundo, agora narrado no capítulo 20 de Números. Voltemos a Número capítulo 20, quando no verso 1 inicia esse capítulo falando da morte de Miriam, rápido, sem muitos comentários. Assim está escrito: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Midian morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor Deus lhes apareceu. É o capítulo 20. E agora, sim, 7. O verso diz: e o Senhor falou a Moisés, dizendo, o 8, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor e, infelizmente, vai bater na rocha o que Deus não tinha dito. Alguém que queira entender mais um pouquinho,
Em Deuteronômio capítulo 2, os primeiros versos dizem: depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E era já a partida para entrar na terra prometida. Perto, em pouco tempo chegariam à terra prometida. Ainda no segundo subtítulo, e aqui vamos estar entendendo, depois desses fatos, o povo reclamar por água, vai acontecer o desastre que proporcionou a Moisés não ir para a terra prometida, não fazer o povo entrar lá. Mas o texto diz assim: desta vez o Senhor manda a Moisés falar a rocha, estamos repetindo, e não feri-la, como havia feito na primeira ocasião, aos olhos dos anciãos de Israel. Isso para que o milagre fosse ainda mais evidente aos olhos daquele povo. Mas ao invés de fazer como Deus havia ordenado, Moisés falou ao povo e feriu a rocha. E isso, como o próprio Deus o diz, foi motivado por incredulidade e, vamos dizer, imprudência. A ira que estava contra o povo o impeliu a isso, o que provocou tamanha indignação contra ele e seu irmão Arão, que ambos foram privados da honra de entrar e fazer o povo herdar a terra de Canaã. Mesmo o fato de que essa atitude precipitada foi impulsionada pela rebeldia do povo, e mesmo a súplica posterior deste profeta, Moisés, tão chegado a Deus, não mudariam o seu veredicto. A grande lição deste capítulo, sem dúvida, é da importância de conservar a fé no Senhor Jesus até ao fim, e não permitir que a incredulidade de outros arrefeça ou esfrie a fé no Senhor Jesus até o fim. E não permitir que a incredulidade de outros, não permitir que o desânimo de outros venha nos contaminar também, de jeito nenhum, ou nos induza, final do texto, a tomar atitudes motivadas por sentimentos carnais. Em frente aí temos uma série de versículos falando sobre este momento triste. No caso de Números capítulo 20, o verso 10 e 12. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aí está esta situação. Moisés, 40 anos conduzindo o povo no deserto, quase que no finalzinho, o povo o irrita, e ele, irritado com o povo, é imprudente na ação de falar a rocha. Ele não fala, ele bate, e Deus vai cobrar isso dele. Agora observe, está em texto aí apontado, o Salmo 106. O Salmo 106, na verdade, vamos dizer assim, desculpa, explica que a culpa não era de Moisés propriamente, era do povo. Mas
Não deveria ele, irado ou não com o povo, fazer o contrário ou diferente do que Deus tinha estabelecido. E diz a palavra assim no Salmo 106, o verso 32. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruir os povos como o Senhor lhes dissera. Ou seja, o povo sempre em alguma questão ou desobediência. Esta mesma passagem, de certa forma, nós encontramos um alerta em Tiago, no capítulo 1 da sua carta, quando ele deixa bem claro para o povo o alerta, a advertência dessa situação que pode acontecer com cada um de nós. No capítulo 1 de Tiago, o verso 19, que diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Olha aqui, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todo homem seja tardio a falar, tardio em irar-se. E nós vemos Moisés justamente nessa questão, vamos dizer assim, como que tropeçando, irado com o povo, pronto. Aí falou ou atuou diferente do que Deus mandou, que era falar a rocha, e bateu na rocha. Pronto. A culpa não foi primeiramente de Moisés, foi o povo que o irritou. Mas continuemos e vamos entrar num último subtítulo, que é Edom nega passagem a Israel. E estamos agora nessa nova oportunidade, que é o final do capítulo 20 de Números, que diz o nosso texto que está em tela. O capítulo se encerra com 2 episódios distintos. O primeiro relata como os israelitas, já a caminho de Canaã, ou seja, perto já da chegada, tiveram negado a sua passagem pelas terras de Edom. De fato, eles saíram ao encontro de Israel, como havia feito antes seu patriarca, em relação a Jacó, quando ele voltava de Padã Arã com sua família, prontos a resistir-lhes com violência. Este seria apenas um dos episódios de vingança e ressentimento que este povo guardaria contra seus irmãos até o dia em que pudessem exercê-la friamente, quando então o Senhor os visitaria e exerceria seu juízo. O segundo episódio diz respeito à morte de Arão, mas, assim como seu irmão, não poderia entrar em Canaã, em razão da contenda das águas de Meribá, onde deveria ter perseverado na palavra do Senhor. Notemos também que, por outro lado, Arão era muito querido pelo povo, sendo lamentado e certamente lembrado pelas tantas ocasiões em que havia intercedido por Israel em seu ministério sacerdotal. Assim, nos aproximamos do fim daquela geração que havia saído do Egito, restando apenas Moisés, Josué e Calebe. Então, no capítulo 20, no fim deste capítulo, esses 2 episódios. Numa terra difícil que eles estavam atravessando, Israel, sofrendo com a caminhada, pediu para passar pelo meio da terra e não ia usar nada, e se usasse pagaria com dinheiro a água, o alimento que tomassem. E iria abreviar e suavizar a sua caminhada no deserto. Mas a nação de Edom, que são os filhos de Esaú,
tinham ainda como pai o ressentimento e o ódio contra Israel. Como naquele tempo Esaú tinha ódio de Jacó e não deixou-os passar. Ao contrário, colocaram-se armados para impedir uma travessia que, se assim quisesse insistir em passar por aquelas terras. E temos o caso de Israel contornar toda a montanha de, vamos dizer, Seir, morada de Edom, ou descendência de Esaú. Um sofrimento grande. Mas depois temos também, como segundo episódio, Deus recolhendo a Arão. Um momento solene que Deus chama Moisés, Arão, Eleazar, para subirem ao monte, onde Moisés retira as vestes de Arão e passa a vestir seu irmão, no caso era o seu sobrinho, substituto de Arão no sacerdócio. E ali Arão é recolhido, adormece e é juntado a seus pais e o povo chora. Mas ficava assim, dos que saíram da terra do Egito, 3 homens somente. O próprio Moisés, que também não entraria, ficaria em algum momento do lado de cada terra, e Caleb e Josué, sim, esses 2 que entre os espias foram fiéis, esses entrariam na terra prometida. E aí temos os textos propostos para finalizar este assunto. No capítulo 20 de Números, a situação que nos descreve a vontade de Moisés de passar com o povo por um atalho, vamos dizer assim, nas terras de Edom, mas Edom não permitiu. E o escrito é este, 19 a 20. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebemos das tuas águas, daremos o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte, ou seja, armados. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Não tinham permissão de atacar Edom, guerrear com Edom. É o seu irmão, não faça isso. Mas Edom não via as coisas desse jeito. É o eterno ódio daqueles que são inimigos de Jacó. Como em todo tempo no mundo, o mundo inteiro é irado contra Israel. É o mesmo espírito que estava em Esaú, daqueles que não são das coisas de Deus, não valorizam as coisas de Deus e quer que o povo que lembra a Deus seja de alguma forma destruído. E vemos, entretanto, em Ezequiel, no capítulo 25, no final, quando já no cativeiro do povo de Israel, que Deus vem trazer juízo à terra, e muitas nações são punidas pelos seus pecados, e aqui em particular cita-se Edom sendo por Deus julgado e tendo a sua sentença, o seu castigo na sua destruição, na sua ruína. Capítulo 25, os versos 12 até 14. Profecia contra Edom é o título deste texto. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpados quando se vingaram dela, portanto assim diz o Senhor Jeová:
Também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dela homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã e até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança, fará em Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Aí está Edom, inimigo de Jacó ou do povo de Israel em todo o tempo, virou uma terra arruinada, só ruínas, não tem mais um povo que o represente. Na sequência dos fatos, estamos caminhando para a conclusão em um texto que nos diz: nenhum momento da jornada serve ao desânimo, seja no começo, no meio ou próximo ao fim, o dever de perseverar é o mesmo. Perigos e tentações sempre haverá, mas aquele que guardar sua confiança e esperança verá muitas coisas se cumprindo nesta vida e alcançará na eternidade entrada no descanso de Deus. Então, outra vez, a figura do nosso tempo de jornada, pela jornada deles. Muitas coisas difíceis e injustiças acontecem com aqueles que querem ser sinceros, honestos, fiéis, verdadeiros neste mundo de tanta mentira e de tanta injustiça. Mas, entretanto, não vamos desanimar, olhando mais para frente. Canaã é logo ali, diriam eles naquele tempo. E nós vamos dizer hoje, o céu é logo ali. Está chegando o tempo de chegarmos ao céu. E vamos perseverar nesta jornada. Assim, no nosso estudo da jornada de Israel no deserto, estamos já na lição 9, contenda das águas de Meribá. Essa foi a exposição que fizemos no subtítulo de Lei sobre o Sacerdócio e a Purificação. A contenda é em Meribá e Edom nega passagem a Israel, em ódio contra Israel, sem razão nenhuma, desconsiderou que era o seu irmão e queria atacá-lo e não deixá-lo passar, poupando o ardor de uma caminhada, vamos dizer assim, longa e dolorosa. Mas, infelizmente, é nesse tempo que acontece o desastre de Moisés não entrar na terra prometida. E o escrito é esse: e o Senhor, Deus, disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Números capítulo 20 e o verso 12. E assim, que Deus os abençoe na exposição diante da classe e que haja graça para que todos entendam e apliquem na jornada de hoje. Tão difícil e cada vez mais difícil até a vinda de Jesus. Mas perseveremos. Não vamos deixar abalar por essas injustiças e contradições e tanta coisa que acontece no meio do povo de Deus. Muitas vezes é no meio do povo de Deus. Já temos inimigos bastantes por aí, mas dentro do povo de Deus, muitos fazem levantes que prejudicam o povo. Mas vamos permanecer olhando para Cristo Jesus. Vamos estar fito nele, olhos presos nele. Sim, ele é a nossa recompensa no final de tudo. E é assim que Deus nos abençoe. E abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir
a todos vocês. Os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.